Amadas e amados irmãos, este vídeo de oração poderosa para o Espírito Santo quebrar maldições na sua casa é um vídeo de clamor a Deus e ao seu Espírito Santo para visitar a nossa casa. Se você tem enfrentado brigas sem motivo dentro de casa, se o ambiente onde você mora parece estar pesado, se doenças surgem do nada e desaparecem sem explicação, ou se tudo ao seu redor vive quebrando, atrasando, dando errado, então pare tudo agora e escute com atenção. Esta oração não é apenas para você. Ela é um chamado espiritual urgente. Há batalhas invisíveis sendo travadas dentro do seu lar, e o que você sente não é fruto da sua imaginação. É o Espírito Santo que está te chamando para uma libertação profunda. Nada acontece por acaso. Existem forças ocultas que operam silenciosamente, travando a paz, adoecendo os relacionamentos, roubando a energia da casa e minando a alegria do seu coração. Mas hoje, em nome de Jesus, isso vai mudar. Esta oração é uma convocação do céu para que o Espírito Santo entre na sua casa com autoridade, revele tudo o que está escondido e quebre toda maldição oculta que ainda opera no ambiente. Permaneça comigo até o final, porque algo poderoso vai acontecer neste lugar. O mundo espiritual é real. Existem heranças espirituais, objetos consagrados, palavras lançadas, pactos feitos por gerações passadas, visitas que trazem peso espiritual e até sentimentos que contaminam o ambiente sem que ninguém perceba. A sua casa pode estar sendo influenciada por portas abertas que nunca foram fechadas espiritualmente. E isso explica por que a sensação de opressão não passa, por que o sono não vem, por que os conflitos continuam. E é por isso que o Espírito Santo está te visitando agora. Porque quando ele entra, tudo o que estava oculto vem à tona, e o que antes era visto como normal passa a ser desmascarado pela luz divina. Nada pode resistir à presença de Deus quando ela entra com autoridade. Nenhuma sombra permanece quando a luz verdadeira chega. Toda influência maligna que se escondia sob a rotina será desmascarada. Toda brecha espiritual será selada. O Espírito de Deus está agindo agora, mesmo antes da oração começar. A palavra de Deus, em Lucas capítulo 8, versículo 17, diz: porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Isso significa que o que foi enterrado, escondido ou ignorado vai ser exposto, e aquilo que tem operado em segredo contra a sua paz será quebrado com força. Quando o Espírito Santo entra em uma casa, nenhuma maldição permanece. Prepare seu coração. Feche as distrações, desligue o que puder te atrapalhar e permita que essa oração transforme o invisível. Esta é a hora da revelação. E onde há revelação, há libertação. Onde há luz, as trevas não resistem. Onde há fé, a mudança se torna inevitável. A sua casa vai passar por um processo profundo de purificação espiritual. O que era cenário de brigas, agora será ambiente de reconciliação. Onde havia doença, virá cura. Onde havia peso, virá alívio. Onde havia medo, virá descanso. Onde havia silêncio carregado, virá louvor espontâneo. Onde antes você chorava, agora você vai testemunhar milagres. Porque quando o Espírito Santo entra, ele transforma tudo. E é por isso que você não pode sair deste vídeo no meio do processo. Algo será quebrado hoje, algo será revelado, algo será restaurado. E essa mudança será tão real que até as visitas vão sentir. Até quem entrar sem saber o que está acontecendo vai perceber: nesta casa, o céu tocou o chão. Espírito Santo de Deus, neste momento sagrado, eu abro as portas deste lar diante da tua presença. Não venho com palavras ensaiadas, nem com máscaras diante do Senhor. Venho com um coração rendido, com a alma sedenta,
com a casa inteira aberta para tua inspeção espiritual. Entra agora, Espírito Santo. Entra com autoridade, entra com luz, entra com fogo. Passa por cada ambiente, por cada canto, por cada lugar que os meus olhos não veem, mas que o Senhor conhece. Nada quero esconder, porque sei que onde o teu Espírito entra, tudo que está oculto vem à tona. Revela o que está operando nas sombras, o que foi escondido por medo ou ignorância. Começa agora, Senhor, a tua varredura espiritual neste lugar. Que nenhum esconderijo do inimigo permaneça de pé. Espírito Santo, vasculha os cômodos com a tua santidade. Vai além do que é visível. Examina os gestos, os objetos, os silêncios. Se existe algo nesta casa que serve de ponto de contato com o inimigo, um item esquecido, uma lembrança mal intencionada, um presente carregado de más intenções, que o Senhor revele agora. Se alguma herança espiritual maligna foi transferida de geração em geração, quebrando lares, adoecendo corações, sabotando planos, que isso venha à luz neste momento. Espírito Santo, eu te dou liberdade para mexer onde for preciso. O que precisa ser desfeito, desfaça. O que precisa ser removido, remova. O que precisa ser queimado pelo teu fogo, queime agora. Não quero mais nada que atrapalhe a paz, o descanso e a comunhão dentro desta casa. Clamo, revela, Espírito Santo. Revela o que está escondido nas gavetas, atrás das portas, debaixo dos tapetes. Revela o que foi enterrado com dor, guardado com vergonha, mantido por medo. Se há objetos consagrados, pactos antigos, contratos espirituais feitos no desconhecimento, que sejam cancelados agora pelo sangue de Jesus. Nenhuma brecha será ignorada. Nenhuma lembrança será poupada. Nenhuma história mal resolvida permanecerá escondida. Espírito Santo, quebra cadeias invisíveis que resistem há anos. Expõe tudo aquilo que precisa ser enfrentado, mesmo que doa, porque é melhor a dor da revelação do que a destruição que vem pela omissão. Eu não quero mais conviver com o que adoece este ambiente. Quero viver sob a tua paz, sob a tua luz, sob o teu domínio. Espírito Santo, entra nos quartos onde as lágrimas foram derramadas em silêncio. Entra nas salas onde palavras duras foram ditas. Entra nas cozinhas onde o sustento foi preparado com pesar. Passa pelos banheiros, pelos corredores, pelos lugares esquecidos. Não há espaço pequeno demais para a tua presença. Toca até os álbuns de fotos, os papéis guardados há décadas, os objetos herdados sem questionamento. Se há alguma legalidade espiritual que permite a atuação das trevas, que ela seja quebrada agora pelo poder do nome de Jesus. Que nenhum vínculo oculto permaneça. Que nenhuma raiz contaminada continue viva. Que toda atmosfera tóxica seja purificada. Purifica, Espírito Santo, purifica até a memória emocional deste lar. Espírito Santo, consagra este lar. Que os tetos sejam cobertos com a tua proteção. Que as paredes sejam seladas com a tua presença. Que o chão que pisamos se torne solo santo. Nenhuma maldição sobreviverá quando tua glória se manifesta. Que tudo o que pertence às trevas seja expulso agora. Mesmo que tenha se escondido por trás de afetos, de rotinas, de lembranças bonitas. Onde houver engano, traz verdade. Onde houver sombra, acende a luz. E onde houver qualquer presença estranha à tua vontade, que ela seja desmascarada e destruída. Este lar não será mais campo de atuação das trevas, mas território consagrado ao Senhor. Que cada ambiente, cada objeto, cada memória seja agora passado pelo crivo da tua santidade. O que não glorifica ao Senhor, que seja removido. O que carrega contaminação espiritual, que seja queimado com fogo do céu.
Espírito Santo, sela esta casa com a tua presença permanente, que a paz reine onde reinava o medo, que a luz brilhe onde havia confusão, e que a tua presença se torne tão real que até quem entrar sem saber o que está acontecendo, sinta que o céu tocou o chão. Espírito Santo, agora eu clamo por algo ainda mais profundo. Quebra, Senhor, toda palavra maldita que foi lançada sobre esta casa. Palavras têm poder e muitas vezes, sem saber, declaramos sentenças contra o nosso próprio lar. Se alguém disse, mesmo em desespero, que nada dá certo aqui, que essa casa é um inferno, que essa família está destruída, que cada uma dessas frases seja anulada agora pelo poder do nome de Jesus. Porque a boca tem o poder de construir ou destruir, e o inimigo se aproveita das palavras precipitadas para legalizar ataques espirituais. Se alguém amaldiçoou esta casa, mesmo em tom de brincadeira, mesmo sem intenção maligna, essas palavras não permanecerão mais. Eu declaro agora: toda sentença contrária será quebrada, toda maldição verbal será desfeita, toda acusação lançada contra este lar, seja de vizinhos, parentes, amigos ou até moradores antigos deste lugar, não tem mais poder. Que tudo o que foi dito para desestabilizar esta família, para interromper sonhos, para gerar peso, dor, medo ou divisão, seja agora silenciada e cancelada. Espírito Santo, visita o passado desta casa. Visita os primeiros dias, visita os momentos de construção, de mudança, de chegada dos móveis, dos objetos. Se algo entrou aqui carregando inveja, peso espiritual ou maldição, que o Senhor revele. Se alguém pisou neste lar com más intenções, mesmo que tenha sorrido, mesmo que tenha trazido presentes, que a presença do Senhor desmascare tudo. Toda inveja que ficou impregnada no ambiente. Toda crítica que foi lançada disfarçada de elogio, toda visita que saiu e deixou o ambiente estranho, pesado, confuso, Espírito Santo, percorre com teu fogo cada lugar onde a inveja tentou se instalar. Todo olhar que desejou o que é nosso, todo comentário maldoso, toda palavra venenosa, nada disso vai permanecer. Toda forma de contaminação verbal, seja praga, seja maldição, seja provocação, será desfeita agora. Eu declaro que esta casa não será mais refém do que foi dito, mas será guiada pelo que foi prometido. A promessa do céu é mais forte do que qualquer palavra humana. A bênção do Senhor é maior do que qualquer maldição. Nenhuma frase contrária se manterá. Nenhuma sentença do passado vai impedir os milagres do presente. Espírito Santo, sela esta casa com a verdade. Que toda mentira dita sobre esta família seja desmascarada. Que toda acusação seja anulada. Que tudo o que foi falado em rodas de fofoca, em conselhos tóxicos, em julgamentos espirituais, que tudo isso perca o efeito agora. Nenhuma autoridade foi dada a quem amaldiçoa. Todo altar de palavras negativas está sendo destruído agora. E em seu lugar o Senhor está levantando um altar de bênção. Eu declaro, em nome de Jesus, esta casa será lembrada pelas promessas cumpridas, pelas orações atendidas, pelas vitórias conquistadas com fé. Nenhuma maldição verbal sobreviverá. Nenhum ciclo de escassez continuará. Nenhum padrão de sofrimento será repetido. O que foi dito para ferir será transformado em cura. O que foi lançado para travar será usado para impulsionar. Espírito Santo, consagra também os lábios que falam dentro deste lar. Que nenhuma palavra de maldição continue saindo de nossas bocas. Que aprendamos a declarar vida, a profetizar cura, a edificar com as palavras. Que toda comunicação dentro desta casa seja transformada. Que o falar do pai, da mãe, dos filhos, de todos os que aqui vivem ou visitam, seja purificado. Que até as conversas mais simples estejam debaixo da tua unção. Espírito Santo,
Transforma este ambiente em território de palavras de vida e que toda maldição antiga se transforme agora em testemunho de restauração. Espírito Santo, agora eu me coloco diante de ti com as mãos vazias, mas com o coração cheio de dores que nem sempre sei explicar. Há fardos que carrego e que não nasceram comigo. Há dores que sinto que não foram causadas apenas por mim. Existe algo que pesa sobre mim e sobre este lar que parece antigo demais, profundo demais, oculto demais. Por isso, Espírito Santo, eu te peço, revela e liberta. Toca nas raízes que ninguém vê. Toca nos pactos que foram feitos em gerações anteriores. Toca nas alianças que foram feitas em tempos de desespero, em rituais que ninguém entende, em promessas que carregam amarras. Se existiu consagração desta família a algo que não seja o Senhor, que isso seja quebrado agora. Se houve entrega inconsciente, alianças feitas com medo, palavras proferidas sem discernimento, que tudo isso venha à luz. Espírito Santo, traz à tona tudo o que está escondido nas profundezas. Não quero mais viver sob heranças espirituais de dor, sob pactos silenciosos que alimentam a opressão, sob histórias que se repetem sem explicação. Espírito Santo, visita a árvore genealógica desta casa. Visita os bisavós, os avós, os pais, os tios, os irmãos. Visita a linhagem completa e quebra, em nome de Jesus, todo ciclo de abandono, de falência, de doença crônica, de traição, de suicídio, de vícios, de frieza espiritual. Tudo o que vem passando de geração em geração como um padrão invisível, que seja quebrado agora. Não aceito mais carregar dores que não são minhas. Não aceito ser o depósito de fardos antigos que foram empurrados para mim. Espírito Santo, arranca os espinhos emocionais que foram herdados no silêncio. A rejeição que foi passada de mãe para filha, de pai para filho, a vergonha que foi ensinada no olhar, a humilhação que virou normalidade. Eu não aceito mais conviver com essas feridas como se fossem parte da minha identidade. Espírito Santo, vem com tua cura. Vai nas lembranças que foram apagadas, nos traumas que ainda ecoam na alma, nos medos que foram aprendidos desde a infância. Tudo aquilo que foi ensinado com dor, que seja desaprendido com amor. Espírito Santo, reescreve a história emocional desta casa. Entra nos porões da alma, nas gavetas fechadas, nas palavras não ditas. Liberta do silêncio que adoece, das palavras não expressas, dos choros engolidos. Que tudo o que ficou acumulado e sufocado, agora seja tratado e curado. Espírito Santo, acende luz, onde a alma tem vivido em escuridão. Onde há culpa que não foi perdoada, cura. Onde há vergonha não confessada, liberta. Onde há medo de se sentir amado, amada, transforma. Espírito Santo, muda a atmosfera emocional deste lar, onde o ambiente era carregado de desconfiança, que agora haja restauração. Onde havia distância entre os membros da família, que haja reconciliação. Onde havia medo de conversar, que haja liberdade de expressão. Declaro que este lar não será mais marcado por pactos antigos, nem por dores herdadas, mas por uma nova aliança em Cristo. Que a identidade desta casa seja firmada na verdade, na cura e na graça. Espírito Santo, sela com teu amor tudo o que foi restaurado. Que nenhuma dor volte, que nenhuma maldição se reinstale, que nenhum pacto seja refeito. A partir de hoje, este lar será referência de cura, de equilíbrio emocional, de relacionamentos restaurados. Esta família será conhecida pela leveza, pela união, pela presença constante de paz. Espírito Santo, completa o que começaste. Faz transbordar saúde emocional. Que este lar não seja um lugar de lembranças traumáticas, mas de testemunhos vivos. Que toda dor passada seja prova do teu poder presente. Espírito Santo, agora eu te peço que vasculhe cada canto desta casa.
Percorre os cômodos com teu olhar santo. Entra nos quartos, nas salas, na cozinha, nos banheiros. Vai nos armários, nas gavetas, nas estantes, nas caixas que estão esquecidas. Se existe aqui dentro algum objeto contaminado, consagrado a forças das trevas, algum item trazido de viagens, de feiras, de lugares espiritualmente perigosos, revela. Revela, Espírito Santo, mesmo que ninguém saiba. Mesmo que pareça bonito, mesmo que pareça inocente, se carrega pacto, se carrega peso, se carrega história de dor ou de idolatria, que o Senhor mostre. Espírito Santo, visita também os presentes que recebemos. Alguns chegam com boas intenções, mas outros carregam inveja, desejo de controle, amarras invisíveis. Se há algo que foi dado com maldição, que seja identificado, que nada fique oculto, que toda lembrança de relacionamentos abusivos, toda imagem ligada à sexualidade distorcida, todo símbolo espiritual que não vem do Senhor, que tudo isso seja revelado e removido. Espírito Santo, toca também na tecnologia desta casa. Visita os celulares, os computadores, as TVs, os tablets. Se existe algo acessado que tenha aberto brechas espirituais, seja pornografia, ocultismo, feitiçaria, violência extrema, que isso seja interrompido agora. Que cada tela desta casa seja consagrada ao Senhor. Que os conteúdos que entram neste lar passem a ser filtrados pela tua santidade. Espírito Santo, purifica os sons que são ouvidos aqui, as músicas, os vídeos, as conversas que influenciam. Que os ouvidos desta casa sejam treinados a discernir o que edifica do que contamina. Espírito Santo, caminha pelos corredores desta casa como fogo purificador. Queima tudo o que não vem de ti. Remove todo o resquício de práticas passadas. Se aqui dentro já houve invocações, brincadeiras espirituais, contato com cartomancia, astrologia, leitura de mãos, rituais, simpatias ou qualquer forma de espiritismo, que tudo isso seja completamente anulado agora. Nenhuma prática do oculto vai resistir à presença do Espírito Santo. Eu declaro que cada objeto, cada canto, cada parede, cada móvel, tudo nesta casa pertence ao Senhor Jesus. Que toda pintura que carrega mensagem espiritual distorcida seja removida. Que todo adorno que lembra outras religiões ou práticas ocultas seja descartado. Espírito Santo, dá discernimento. Mostra o que precisa sair, o que precisa ser queimado, o que precisa ser quebrado, o que precisa ser desligado. Esta casa não será mais território dividido. Aqui só existirá a luz. Espírito Santo, consagra também as janelas e portas desta casa. Que nenhuma entrada seja usada como passagem para o mal. Que toda janela seja símbolo de visão espiritual aberta. Que toda porta seja ponto de acesso ao propósito e não à destruição. Fecha agora as brechas. Fecha as entradas usadas pelo inimigo. Que esta casa se torne um refúgio espiritual. Um lugar de descanso, de cura, de adoração. Espírito Santo, unge os batentes, unge o chão, unge os ares. Que o teu perfume encha cada espaço. Que os anjos do Senhor façam guarda permanente aqui. Que esta casa esteja cercada de luz, de presença, de poder. Nenhuma seta do inimigo prosperará contra este ambiente. Nenhuma visita com más intenções terá liberdade aqui. Nenhuma energia de destruição encontrará morada. Eu declaro que esta casa foi selada com o sangue de Jesus. Tudo foi purificado. Tudo foi consagrado. Nada será como antes. A partir de hoje, este lugar será lembrado por experiências com Deus, por noites tranquilas, por comunhão abundante e pela paz que excede todo entendimento. Espírito Santo, agora eu peço que o Senhor cubra esta casa com a proteção do alto. Que os anjos do Senhor estejam posicionados em cada entrada, em cada canto, em cada área onde antes havia vulnerabilidade.
Espírito Santo, sela este lar com o sangue de Jesus. Do telhado ao alicerce, da frente aos fundos, de dentro para fora, tudo seja consagrado ao teu domínio. Nenhum espírito contrário poderá transitar aqui. Nenhuma seta, nenhuma praga, nenhuma influência maligna encontrará brecha para atuar neste lugar. Espírito Santo, eu clamo pelo teu escudo de fogo ao redor desta casa. Que haja proteção nos sonhos, nos pensamentos, nas palavras. Que nenhuma maldição enviada por boca de invejoso encontre pouso aqui. Que toda praga lançada seja desfeita, toda palavra de derrota seja anulada, todo espírito de confusão seja expulso. Eu declaro que este ambiente está blindado pela presença de Deus. Espírito Santo, não permita que o medo more aqui. Não permita que a ansiedade encontre abrigo. Que a mente dos que vivem aqui estejam protegidas pelo capacete da salvação. Que os pensamentos sejam guardados pelo teu Espírito. Espírito Santo, guarda também as portas espirituais desta casa. Que nada entre pelos olhos, pelos ouvidos ou pelas atitudes que possa abrir brechas novamente. Que haja vigilância, discernimento, temor e obediência. Que os pés dos moradores desta casa só andem em caminhos de paz. Que as mãos só toquem o que edifica. Que os olhos só contemplem aquilo que edifica. Espírito Santo, cobre também as crianças, os idosos, os que entram e saem. Espírito Santo, posiciona anjos com espada desembainhada ao redor desta morada. Que nenhuma força do mal se aproxime. Que os portões espirituais sejam vigiados noite e dia. Que haja descanso durante a madrugada. Que nenhum espírito de tormento, de medo, de opressão ou de paralisia consiga permanecer neste lugar. Espírito Santo, cobre cada travesseiro com tua paz. Que os sonhos dos teus filhos e filhas sejam revelações celestiais e não pesadelos. Que as madrugadas sejam noites de descanso verdadeiro, onde o corpo é renovado e a alma é fortalecida. Espírito Santo, cerca este lar com tua presença gloriosa. Que este ambiente carregue tua glória. Que quem entrar aqui sinta o peso da tua santidade. Que cada palavra dita nesta casa seja abençoada. Que a mesa seja lugar de comunhão e não de contenda. Que os cômodos sejam cheios de alegria e não de medo. Espírito Santo, sela esta casa com o sangue de Jesus. Marca os batentes das portas como sinal de aliança. Que nenhum mal se aproxime. Que os anjos estejam de prontidão, noite e dia, com espada desembainhada. Nenhuma força de trevas vai atravessar o limite desta proteção. Espírito Santo, sela também os corações dos moradores desta casa. Que não sejam abalados pelas notícias, pelas pressões, pelos ventos contrários. Que estejam firmes na rocha. Que sejam conduzidos pela tua voz. Eu declaro que esta casa está guardada, selada e protegida. Nenhuma enfermidade emocional, espiritual ou física vai se estabelecer aqui. Nenhuma influência do inimigo permanecerá. Espírito Santo, eu te agradeço por tudo o que foi feito neste lar, pela libertação invisível, pelas correntes quebradas, pelas revelações silenciosas que só o Senhor trouxe à tona. Obrigado por cada porta que foi fechada para o mal e cada janela aberta para o céu. Esta casa foi visitada pelo Senhor e nada mais será como antes. Onde havia peso, agora há leveza. Onde havia medo, agora há coragem. Onde havia confusão, agora há entendimento. Espírito Santo, continua esse mover. Não permita que essa transformação seja esquecida. Firma cada passo em direção à luz. Dá força para resistir às tentações. Dá coragem para tomar decisões que preservem a paz. Que cada atitude daqui para frente seja conduzida pela tua sabedoria. Espírito Santo, abençoa os relacionamentos dentro desta casa.
Que haja reconciliação onde houve afastamento. Que haja perdão onde houve mágoa. Que o diálogo seja restaurado. Que a confiança volte a florescer. Espírito Santo, visita os corações feridos, as emoções escondidas, os traumas silenciosos que impedem o amor de fluir. E que onde houve destruição, o Senhor reconstrua com dupla honra. Espírito Santo, sela essa aliança com tua presença contínua. Que esta casa seja lembrada por gerações como um lugar onde Deus habita, um ambiente onde milagres aconteceram, onde portas foram abertas, onde promessas se cumpriram, onde o inimigo foi expulso e a paz foi restaurada. Espírito Santo, eu declaro em nome de Jesus, esta família viverá dias de glória. Esta casa será marcada por provisão, saúde, amor e redenção. Que todos que entrarem aqui sintam tua presença. Que todos que passarem por esta porta tenham suas vidas tocadas de alguma forma. Espírito Santo, não permita que essa oração seja o fim, que ela seja só o começo. Começo de uma nova história, de um novo ciclo, de um recomeço abençoado. Que esta casa seja como uma tocha acesa em meio à escuridão. Que irradie luz, fé, esperança e salvação. Espírito Santo continua falando, continua agindo e continua transformando cada cômodo, cada coração e cada ambiente desta casa. Nada será como antes, porque o Senhor passou por aqui, porque o céu tocou este lugar e tudo foi selado pela tua glória. Que esta presença permaneça, que esta paz se multiplique, que este testemunho cresça. Espírito Santo, obrigado. Se essa oração falou com você, amado, amada, eu quero te dizer algo do fundo do meu coração. Você não está só. Esse canal é mais do que vídeos. É um refúgio espiritual, uma casa de fé, de cura, de restauração. E se o Espírito Santo tocou o seu lar hoje, eu te convido a permanecer com a gente. Aqui cada oração tem um propósito. Cada palavra é uma semente lançada no seu coração. E o mover de Deus não termina agora. Ele continua nos próximos vídeos, nas próximas orações, em cada encontro que temos neste espaço sagrado. Por isso, não saia daqui sem se inscrever no canal. Ative as notificações e volte sempre que precisar de consolo, direção, renovo. Estamos construindo uma comunidade de fé e amor onde você é parte essencial. Nos comentários, compartilhe seu testemunho, sua oração ou apenas escreva: o Espírito Santo habita aqui. Essa simples declaração pode ser o começo de algo novo. A sua vida importa. A sua casa importa. E nós estamos aqui para caminhar ao seu lado, dia após dia, em oração, em fé, em comunhão. Que o Senhor continue te abençoando, te guardando, guardando os seus familiares e selando a sua casa com paz. Até o próximo vídeo, com muito amor no coração e fé renovada na alma. Fique com Deus. Amém.